Olá, guerreiros, professor Anderson na área. Vamos falar hoje dos nossos queridos e amados quadriláteros. Vou falar aqui com vocês a diferença entre um trapézio e um trapezoide. E nos quadriláteros, vamos falar dos quadriláteros notáveis e suas propriedades. Paralelogramo, losango, retângulo, quadrado. Falou? Vamos nessa! Bom, guerreiros, antes de mais nada, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder saber quando eu subir com outras aulas, outros vídeos para vocês, tá? Vou postar aula toda segunda e toda quinta-feira. E hoje nossa aula de quadriláteros. Vamos junto. Bom, os quadriláteros se classificam entre trapézios e trapezoides. O que é um trapézio? Trapézio é todo e qualquer quadrilátero que possuir pelo menos dois lados paralelos. O que é um trapezoide? É todo quadrilátero que não possuir lados paralelos. Show? Essa é a diferença. Tem lado paralelo, é trapézio. Não tem lado paralelo, é trapezoide. Bom, os tipos de quadrilátero. Ele pode ser convexo ou côncavo. O que é um quadrilátero côncavo? É aquele que tem um vértice voltado para dentro. Ele tem uma invaginação, né? Um lado voltado para dentro, o vértice voltado para dentro. Está aqui. Então, isso aqui é um quadrilátero côncavo. O que é um convexo? Todos os vértices são voltados para fora. Então, às vezes, você vai ler uma questão, dado um quadrilátero convexo, determine, tu cola as placas, né? Convexo, o que é isso? Convexo é o quadrilátero normal que vocês conhecem, com as pontas, com os vértices voltados para fora. Show? Vamos falar agora dos quadriláteros notáveis, que são os que mais costumam cair em prova, e suas propriedades específicas. Bom, primeiro deles é o paralelogramo. O que é um paralelogramo? Eu vou chamar de paralelogramo todo e qualquer quadrilátero que possui os quatro lados paralelos, os lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Se isso acontece, eu tenho um paralelogramo nas mãos. Então aqui meu paralelogramo ABCD, o lado AB é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC. Isso é um paralelogramo. Propriedade do paralelogramo. Lembra na nossa aula de paralelismo, quando eu falei, ó, reta paralela, reta transversal. O que eu posso afirmar sem medo de errar sobre esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? O que eu posso afirmar sobre eles? Que independente da inclinação que tenha transversal, ou mais vertical ou mais inclinada, esses dois ângulos são chamados de ângulos colaterais internos, eles são suplementares, eles somam 180 graus sempre. Sempre que você tiver essa configuração, você vai ter uma soma igual a 180 graus. Então volta aqui para o nosso paralelogramo. Por definição, eu sei que esse lado é paralelo a esse. Então, paralela, transversal. Esse lado aqui é uma transversal cortando um par de retas paralelas. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos colaterais internos. Então, eles são suplementares. Então, o ângulo D mais o ângulo A vai dar 180 graus. Independente da inclinação que eu tenha aqui, sempre vai dar 180 graus. Beleza? Agora aqui, ó, paralela, transversal. Isso aqui é uma transversal cortando um par de retas paralelas. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são colaterais internos, são suplementares também. Mas quem suplementa esse ângulo é esse. Então, obrigatoriamente, esse tem que ser igual a esse, para poder ter a mesma soma de 180. Consequentemente, esse aqui vai ser igual a esse aqui. Então, em um paralelogramo, os ângulos consecutivos são suplementares e os ângulos opostos são congruentes. Esse é igual a esse é igual a esse mais esse igual a 180, esse mais esse igual a 180, esse mais esse igual a 180, esse mais esse igual a 180. Em qualquer paralelogramo isso acontece. Outra propriedade importante no paralelogramo é que as diagonais cortam-se sempre ao meio. Esse segmento vai ter a mesma medida desse e esse aqui a mesma desse. Isso é um paralelogramo. Show? Retângulo. Quando é que eu olho para um quadrilátero e falo assim, isso aqui é um retângulo? Quando esse meu quadrilátero possui os quatro ângulos internos congruentes, os quatro ângulos internos com a mesma medida. Então, por aqui, olha só, tem aqui um quadrilátero. Tracei uma diagonal dele aqui, ó. Dividi o quadrilátero em dois triângulos. Pela lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é quanto? 180 graus. Então aqui, ó, 180 mais 180, 360. Aqui, no quadrilátero côncavo, tracei a diagonal, ó. 180 mais 180 igual a 360. Então, em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre vai ser de 360 graus. Sempre vai ser. Então, se no retângulo eu tenho que ter quatro ângulos congruentes,
4 ângulos com a mesma medida, eu vou fazer aqui, ó, 360 dividido por 4. 90, 90, 90, 90. Tenho 4 ângulos retos. Então, se o meu quadrilátero em questão possuir 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, esse quadrilátero, sem sombra de dúvidas, ele vai ser um retângulo, tá? Vai ser um retângulo. Beleza. Propriedade do retângulo. As diagonais do retângulo são congruentes. Então, essa diagonal AC mede a mesma coisa que a diagonal BD. Beleza? Show? Bom, agora repara aqui o seguinte, ó. Tem aqui uma reta. Traço aqui uma reta que forma um ângulo alfa com a primeira reta. Traço aqui uma terceira reta que forma o mesmo ângulo alfa com também essa primeira reta. Então, ângulo alfa, ângulo alfa. O que eu posso afirmar sem sombra de dúvidas sobre essa reta aqui e essa reta aqui? Elas são paralelas, porque elas formam o mesmo ângulo com uma terceira reta de referência. Aqui, ó, paralela, paralela, transversal. Um ângulo interno, outro ângulo externo, ambos colaterais. Lembra da aulinha de paralelismo? Qual é a configuração aqui? Ângulos correspondentes. Ângulos colaterais sendo um interno e o outro externo. Tem a mesma medida. Então, ó, sempre que duas retas formarem o mesmo ângulo com uma terceira reta de referência, essas retas serão paralelas. Então, olha para cá. Reta. Tracei aqui uma reta, ó, perpendicular à primeira reta. Tracei aqui uma terceira reta, perpendicular também com a primeira reta. E que eu posso afirmar sobre essas duas retas aqui? Que elas são paralelas. Elas formam o mesmo ângulo com uma terceira reta de referência. Isso aqui. Então, se no meu retângulo aqui eu usar por referência o segmento AD, o lado AD, repara que DC é perpendicular, AB é perpendicular. Por consequência, CD e AB são paralelos. Beleza? Agora, se eu usar por referência aqui o meu lado CD, AD é perpendicular, BC é perpendicular, então AD e BC também são paralelos. Então, no retângulo, os lados opostos são paralelos. Que é a definição de quem? Paralelogramo. É todo quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. E no retângulo, os lados opostos são paralelos. Então, quer dizer que todo retângulo ele é um paralelogramo. Então, tudo que vale para o paralelogramo tem que valer para o retângulo. Senão está errado. Vamos ver. Ângulos consecutivos suplementares. 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. Beleza. Ângulos opostos congruentes. 90 igual a 90, 90 igual a 90. Beleza. E as diagonais cortam-se ao meio. Só que no retângulo, as diagonais medem a mesma coisa, são congruentes. Então, os 4 segmentos terão a mesma medida. Beleza? Show? Vamos falar do losango agora. Vamos lá, guerreiros. Losango. O que é um losango? Losango é todo e qualquer quadrilátero que possuir os 4 lados congruentes. Eu já vi gente falar assim, aluno chegar para mim e falar assim, não, professor, losango não é o balãozinho? Losango não é, nunca foi e nunca será um balãozinho. Losango é todo e qualquer quadrilátero que possui os seus 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais, 4 lados congruentes. Ah, mas e o quadrado? Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Tá? Se ele tiver os 4 lados iguais, é um losango. Já foi questão de prova algumas vezes. Colégio Naval, FATEC, Cefetec, EPICAR, vestibular da UERJ, ENEM, tá? Das afirmativas abaixo, marque aquela que é o quadrilátero definido por ser seus 4 lados iguais. Na letra A, quadrado. A maioria vai marcar e vai errar a questão. 4 lados iguais definem única e exclusivamente um losango. Assim como 4 ângulos iguais definem única e exclusivamente um retângulo. O quadrado tem que ter os seus 4 lados iguais e quer dizer interseção, e os seus 4 ângulos iguais. 4 lados e 4 ângulos. Só lados, losango. Só ângulos, retângulo. Beleza? Então, ó, no losango é aquele que tem os seus 4 lados com a mesma medida. Isso é um losango. Propriedade do losango. As diagonais de um losango, elas cortam-se ao meio. Então, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço vai ser igual a esse, e de maneira perpendicular, formando sempre 90 graus. Isso é a propriedade específica do losango. Diagonais perpendiculares cortando-se ao meio. E essas diagonais também são bissetrizes. Elas dividem os ângulos dos vértices ao meio. Também isso acontece no losango. Beleza? Então tá aí meu losango. 4 lados iguais, diagonais cortam-se ao meio de maneira perpendicular e também são bissetrizes dos ângulos dos vértices.
Show? E o quadrado? O que é um quadrado? O quadrado é todo quadrilátero que for equilátero e equiângulo, lados iguais e ângulos iguais. Então o quadrado ele é ao mesmo tempo losango e retângulo. Outro detalhezinho sobre o losango interessante para a gente ver aqui, olha só. Se esse lado aqui ele é igual a esse, eu afirmo que esse lado é igual a esse, por quê? Porque eu sei que esse lado é paralelo a esse. Cortam de maneira paralela. Porque se não cortassem paralelo, se fosse assim ou assim, eu teria esse lado maior que esse. Se fosse assim, eu teria esse lado menor que esse. Como os lados são iguais, é porque isso aqui corta paralelo. Da mesma maneira que se esse lado aqui ele é igual a esse, é porque esses dois lados aqui cortam paralelos. Porque se fosse assim ou assim, eu teria um lado maior que o outro. Então, no losango, os lados opostos são paralelos, que é a definição de quem? De paralelogramo. Então, todo losango ele é um paralelogramo. Todo losango ele é um paralelogramo. Show? Beleza? Então, tudo o que vale para o paralelogramo lá, vale para o losango. Ângulos consecutivos suplementares, ângulos opostos congruentes, diagonais cortam-se ao meio, tudinho. Repara que o losango é uma figura muito parecida com o paralelogramo. Né? Se a gente deitar aqui, o losango vai ficar muito parecido. Então, também temos apelidos para essas figuras, para o losango e para o paralelogramo. O losango, que é o nosso paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, ele é chamado de paralelogramo rombo. O losango a gente chama de paralelogramo rombo. E aquele paralelogramo clássico que a gente viu lá, que esses dois lados são maiores ou menores dos outros dois lados, a gente chama de paralelogramo romboide. Então, o romboide tem os lados opostos congruentes e os lados que não são opostos consecutivos diferentes. E o rombo tem os 4 lados com a mesma medida. Show? Agora sim, quadrado. No quadrado, como eu tenho os 4 lados iguais, ele é um losango. Como eu tenho os 4 ângulos iguais, ele é um retângulo. E como o losango e o retângulo são paralelogramos, todo quadrado ele é ao mesmo tempo losango, retângulo e paralelogramo. Questão de prova também. Todo quadrado é losango, porque tem lados iguais, é retângulo, porque tem ângulos iguais, e é paralelogramo, porque seus lados opostos são paralelos. Então, tudo que vale para os outros 3 vai valer para o quadrado. Propriedades são todas, do paralelogramo, do retângulo e do losango. Então, ó, ângulos consecutivos suplementares, ângulos opostos congruentes, as diagonais cortam-se ao meio, que é a propriedade do paralelogramo, as diagonais têm a mesma medida, que é a propriedade do retângulo, as diagonais são bissetrizes, que é a propriedade do losango, as diagonais são perpendiculares, que é a propriedade do losango. Então, realmente, tudo que vale para os outros 3 vale para o nosso querido e amado losango. Beleza? Vamos lá, guerreiros. Trapézio. Como eu falei no começo, o trapézio é todo e qualquer quadrilátero que possuir pelo menos 2 lados paralelos. Tem pelo menos 2 lados paralelos, eu tenho um trapézio. Então aí eu tenho paralelogramo, losango, retângulo e quadrado como sendo trapézios, tá? Como eu falei, os quadriláteros se dividem em 2 grupos. Ou o quadrilátero em questão ele é um trapézio ou ele é um trapezoide. Se tem lados paralelos, ou 2 ou os 4, é um trapézio. Se não tem lados paralelos, ele é um trapezoide. Então aqui eu tenho um trapézio clássico, que possui 2 lados paralelos, que a gente chama de base, base maior e base menor. E 2 lados não paralelos, que a gente chama de contrabases. Então, bases paralelas, contrabases não paralelas, tá? Então aqui, ó, paralela, paralela, transversal. Esse ângulo A e esse ângulo D são ângulos colaterais internos, então eles somam 180 graus. Assim como paralela, paralela, transversal. O ângulo B e o ângulo C também são colaterais internos, então também serão suplementares. Então, no trapézio, os lados paralelos eu chamo de base, os lados não paralelos eu chamo de contrabase, e os ângulos que são adjacentes aos lados não paralelos são suplementares, somam 180 graus. Classificamos trapézios de 3 maneiras. Ou o trapézio ele vai ser isósceles, ou vai ser retângulo, ou vai ser escaliano. Chamo de trapézio isósceles aquele trapézio que possui os lados não paralelos e as contrabases congruentes. Se esse lado aqui mede a mesma coisa que esse, isso aqui é um trapézio isósceles. Show? Olha só, se a gente pegar e prolongar esses lados não paralelos aqui, eu vou formar uma figura. Que figura que eu formo aqui? Eu formo um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos da base medem a mesma coisa. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ele mede a mesma coisa que esse ângulo aqui. São os ângulos da base de um triângulo isósceles.
Aí eu venho, ó, e corto fora esse vértice numa seção reta paralela à base. Cortei o vértice fora aqui, ó, não tem mais. Continuo com o meu trapézio. Repara que eu não mexi na base, então esse ângulo continua sendo igual a esse. Consequentemente, então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Num trapézio isósceles, então, os lados não paralelos às contrabases são congruentes e os ângulos adjacentes às bases também serão. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse. Não fugindo à propriedade geral de que os ângulos que tocam nos lados não paralelos são suplementares. Então, ó, esse ângulo mais esse dá 180, assim como esse mais esse também vai dar 180. Show? Qual o tipo de trapézio que mais costuma cair em prova? Trapézio retângulo. Porque daqui você pode fazer várias relações. Você pode descer uma altura aqui e fazer um triângulo retângulo e um retângulo aqui. Pode girar em torno do eixo perpendicular, vai formar um tronco de cone e vai dar para você brincar bastante com essa figura. Chamo de trapézio retângulo aquele trapézio em que um dos lados não paralelos, uma das contrabases é perpendicular às bases. Então aqui é perpendicular em A e em D. Isso aqui é um trapézio retângulo, beleza? Bom, existe um tipo de trapézio retângulo que costuma cair bastante, que tem caído bastante, que é esse trapézio retângulo aqui, ó. De base maior Bzão, base menor Bzinho e altura H. O que é esse trapézio em vermelho? Ele é diferente desse trapézio em preto. Que no trapézio vermelho, as diagonais elas são perpendiculares. Por quê? Porque eu estou dizendo que são. No trapézio preto, elas são perpendiculares? Não. Por quê? Porque eu não disse. A questão vai te falar. Em um trapézio retângulo de diagonais perpendiculares, determine a sua área sabendo tal, 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 tal. Ele vai te falar. Ou então na figura você vai perceber isso. Por quê? Em um trapézio retângulo de diagonais perpendiculares, a altura ela é igual à média geométrica das bases. A altura ela vai valer a raiz da base maior vezes a base menor, média geométrica. A gente vai ver aqui quando eu estiver falando de estatística, na minha aula de estatística com vocês, que a gente vai estudar 4 tipos de média. Média geométrica, média harmônica, média ponderada e média aritmética. A média geométrica é essa aqui, é a raiz enésima do produto de n termos. Se eu tenho 2 termos, tenho uma raiz quadrada. 3 termos, raiz cúbica. 4 termos, raiz quarta. A média geométrica é a raiz enésima do produto de n termos. Isso aqui é facilmente demonstrado na parte de trapézio, retângulo, porque sai por semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui, esse aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo aqui de baixo. Ó. Faço uma semelhança, vai ficar H sobre Bzão é igual a Bzinho sobre H. Quando eu multiplicar cruzado, vai ficar H ao quadrado é igual a Bzinho vezes Bzão. Passo o quadrado como raiz. Tá? Então, não esquece, em um trapézio retângulo de diagonais perpendiculares, a altura vale a raiz quadrada da base maior vezes a base menor. Show? Já caiu algumas vezes isso, tá? E nosso trapézio escaleno é aquele trapézio que os lados não paralelos, as contrabases não são congruentes, tem medidas diferentes. Esse lado aqui é diferente desse. Se isso acontece, meu trapézio é um trapézio escaleno. Beleza, galera? Beleza? Vamos junto. Base média. Base média é o segmento de reta que une os pontos médios dos lados não paralelos, une os pontos médios das contrabases. Então, ó, sendo M ponto médio do lado AD, N ponto médio do lado BC. Se eu traço um segmento de reta aqui unindo esses pontos médios, eu vou ter a base média, tá? Isso aqui é a base média. E a base média recebe esse nome porque realmente ela é a média das bases. É a base maior mais a base menor sobre 2. É a semissoma das bases. Base maior mais base menor sobre 2 me dá a base média de um trapézio. Para qualquer trapézio, isósceles, escaleno, retângulo, para qualquer trapézio, a base média ela vale a semissoma das bases, base maior mais base menor sobre 2. Beleza? Agora observa aqui um negócio. Se eu pego esse ponto D e esse ponto C, que formam minha base menor do meu trapézio, eu vou aproximando do outro, vou aproximando do outro, vou aproximando do outro, até que um trepa no outro. Que figura que eu vou formar aqui? Um triângulo, né? Seria um triângulo assim, em que aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter B, aqui eu vou ter um C igual a D, então um ponto sobre o outro. Salvando as proporções de base média, vou ter aqui M ponto médio, N ponto médio. Então quer dizer que esse pedaço aqui ele é igual a esse pedaço aqui é igual a esse. Beleza? Agora o que eu tenho aqui, MN, é a base média do triângulo.
Se eu quiser calcular a base média do triângulo em função da fórmula de base média de trapézio, como é que eu faria? Então esse segmento MN aqui do triângulo vai ser o quê? Base maior, AB, mais base menor sobre 2. Só que a base menor, base é segmento de reta. Segmento de reta é a distância entre dois pontos. Se eu tenho um ponto sobre o outro, qual é a distância entre eles? 0. Então a base menor do triângulo vale 0. Então seria a base maior mais 0 sobre 2 da base maior sobre 2. Olha que interessante. Em um triângulo, a base média vale a metade da base do qual ela é paralela. Então, se a B vale 4, aqui vale 2. Se aqui vale 5, aqui vale 10. Sempre que você tiver a base média de um triângulo, ela vai valer a base menor, a base dele dividido por 2. Vai valer a metade da base do qual ela é paralela. Show? Então, a base de um triângulo, a base média de um triângulo, vale a metade da base do qual ela é paralela. Está aprovado aqui para vocês. Eu vou usar isso aqui e ali para explicar uma outra coisa. Bom, mediana de Euler. Euler, grande matemático. Euler, além de várias outras coisas, ele viu o seguinte. Quando você traçava as diagonais de um trapézio e a base média, você dividia essa base média em 3 segmentos. Um segmento aqui, ó, MP, um segmento PQ, um segmento QN. A mediana de Euler é esse segmento aqui, ó, o PQ. A mediana de Euler ela vale a semidiferença das bases. Ela vale a base maior menos a base menor sobre 2. Base média, semissoma a base maior mais base menor sobre 2. A mediana de Euler vale a base maior menos a base menor sobre 2. Tá? Outra propriedade importante da mediana de Euler é que ela une os pontos médios das diagonais. Ela divide as diagonais ao meio. Então quer dizer que esse pedaço aqui ele é igual a esse, assim como esse aqui é igual a esse aqui. Já foi questão de prova isso na prova da ESA. O cara deu lá algumas informações sobre um trapézio e ele falava quanto mede o segmento de reta que une os pontos médios das suas diagonais. Ou seja, ele perguntou a mediana de Euler. Ele tinha te dado as bases. Você fazia a base maior menos base menor sobre 2. A questão morria de cabeça. Mas você tinha que saber essa propriedade, que o segmento que une os pontos médios das diagonais de um trapézio é a mediana de Euler. Base maior menos base menor sobre 2. Show? Agora repara aqui o seguinte. Ó. Que figura geométrica é essa aqui? A, D, C. Isso é um triângulo. E nesse triângulo, M é ponto médio de lado, P é ponto médio de lado. Então o segmento MP é a base média. E a base média de um triângulo vale a metade da base do qual é paralela. MP ó, é paralela a CD. Então o MP ele vale CD sobre 2. Beleza? Agora aqui, ó, essa figura aqui, ó, DCB. Que figura é essa? É outro triângulo, em que N é ponto médio, Q é ponto médio, então NQ é a base média do triângulo. E base média paralela a quem? Ó? A CD. Então NQ é igual a CD sobre 2. Conclusão que a gente chega aí. Sempre que você traçar as diagonais de um trapézio e a sua base média, você vai dividir essa base média em 3 segmentos. Um segmento central, mediana de Euler, base maior menos base menor sobre 2, e 2 segmentos extremos que serão sempre iguais. Esse segmento aqui sempre vai valer a mesma medida desse, e ambos vão valer a metade da base menor. Está provado ali também, por relação de base média de triângulo. Beleza? Vou botar para vocês aqui agora um resuminho de um diagrama para facilitar o entendimento e a gente fecha essa aula de quadriláteros, tá? Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Aqui agora um resuminho em forma de diagrama para vocês entenderem a parte de quadriláteros notáveis. Bom, retângulo. Todo quadrilátero que tem os seus 4 ângulos congruentes. Losango. Todo quadrilátero que tem os seus 4 lados com a mesma medida. A interseção de losango e retângulo é o quadrado, que tem lados e ângulos congruentes, que por terem os seus 4 lados paralelos, são paralelogramos. Né? O losango é o rombo, o clássico da gente aqui é o romboide, tá? Que por terem pelo menos 2 lados paralelos, por terem lados paralelos, são trapézios, tá? Então, paralelogramo tem os seus 4 lados paralelos. Se tiver pelo menos 2, trapézio. Que não fazem interseção com trapezoide. Trapezoide não tem lados paralelos. Trapezoide aqui é um conjunto da marca complementar. É um conjunto complementar da parte de conjuntos. Se eu fizer a união entre trapezoide e trapézio, eu tenho os quadriláteros. Então, retângulo, ângulos iguais, losango, lados iguais. A interseção de lados e ângulos iguais é o quadrado, que por terem os 4 lados paralelos, são paralelogramos, que por terem lados paralelos, são trapézio, que não fazem interseção com trapezoide, mas se eu fizer a união dos dois, eu tenho todos os quadriláteros.
Beleza, galera? Se vocês acham que as aulas estão ajudando vocês, por favor, se inscrevam no canal. Deem essa força aqui pro tio, tá? O professor Anderson. Se inscrevam no canal, marquem o sininho para que vocês sejam notificados assim que eu subir com outro vídeo. Show? Como já falei antes, vou postar vídeo toda segunda e toda quinta-feira. Cada dia uma matéria de geometria plana, depois espacial, depois analítica, trigonometria, toda a parte de álgebra também. Vamos brincar com essa matemática até o fim. Valeu, galera. Um beijo no coração de todos. Os!